E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, pra gente destrinchar aí a respeito da coletiva, né, da apresentação do nosso novo treinador aí, Hernan Crespo, argentino de 45 anos. Hoje deu a sua primeira entrevista coletiva como técnico do São Paulo, e uma entrevista muito interessante, uma entrevista realmente que você consegue pincelar ali bastante informação, bastante conteúdo, visão de futebol. Olha, fazia tempo que eu não via uma entrevista tão bacana de um profissional, né, do futebol, de um técnico, e principalmente esse técnico sendo o técnico do São Paulo, né? Fiquei bastante esperançoso, já comecei a ativar o modo ilusão ali. Cara, é muito legal, né? Muito legal quando você vê um profissional que, sim, a gente não pode colocar de lado isso. Ele realmente é uma promessa, né? O Hernan Crespo é sim essa promessa, mas de certa forma é um cara que tem todos os predicados para poder realizar um grande trabalho no São Paulo. Ele é um cara estudioso, ele é um cara antenado, ele é um cara obcecado, né? Parece que ele é um cara que é competitivo. Ele demonstrou ser, né, quando ele era jogador, né, quando as passagens em todos os clubes que ele defendeu, ele sempre demonstrou essa gana, essa competitividade, essa força de vontade, essa entrega. E nessa curta carreira dele como treinador, ele de certa forma vem conseguindo também mostrar isso, né, para todos, e principalmente para o plantel que ele coordena. Então eu fiquei muito feliz, e principalmente, né, depois daquelas matérias que a SPFC TV, né, a TV do São Paulo oficial, fez com ele, né, ele falando, ele rasgando elogios pro time do Tele. A gente, claro, não sabe se ele realmente conhecia a fundo a história do São Paulo ou se ele deu uma gulgada ali antes, né, nesses dias, e foi se informar. Mas independente de qualquer coisa, isso já demonstra comprometimento, né? Tava até conversando com um amigo meu antes de gravar o vídeo aqui, e a gente estava conversando justamente disso, né? De que independente se ele deu uma gulgada ou se ele realmente conhece o São Paulo, o fato dele vir para uma entrevista coletiva, o fato dele participar de uma entrevista do clube e ele demonstrar conhecimento sobre a história da instituição São Paulo Futebol Clube, isso já é um ponto muito bacana a se aplaudir, né? Porque mostra justamente isso, esse profissionalismo, ele saber aonde ele está entrando, mostra justamente essa questão dele ter noção, né, do que é o São Paulo Futebol Clube, e só com isso ele já ganhou muitos pontos comigo nesse sentido, né? E vamos destrinchar um pouco, né? Bom, eu anotei aqui alguns tópicos que eu achei de extrema importância para a gente debater, porque eu acho que isso tem a ver com que o Hernan Crespo, como ele imagina futebol, né? E como que ele pode, de certa forma, colocar isso em prática no São Paulo. Primeiro, né, teve uma pergunta lá de um jornalista, né, na coletiva, perguntando mais ou menos desse lance do São Paulo estar na fila, 8 anos sem ganhar um título e blá blá blá, e como que ele ia fazer com essa pressão por resultados, por vitórias, e em relação ao estilo de jogo dele, que de certa forma é esse lance de propor o jogo e blá blá blá. E ele não titubeou, e eu gostei muito da resposta dele, porque ele deixou muito claro que aquele famoso, né, jogar bem ou ganhar, né? E ele deu muito a entender que isso não são coisas separadas, né? Que de certa forma a visão que ele tem de futebol para vencer, a filosofia que ele quer implementar, que ele implementa nos times, é justamente visando vitórias, visando jogos ganhos, visando de certa forma ser campeão. E aí ele deu até um exemplo dele, né, em relação aos clubes que ele passou. Ele falou lá de jogadores como Tchevchenko, como Drogba, como Kaká e outros tantos craques que ele jogou ao lado, e de certa forma nessas equipes ele tinha que se adaptar também, né, por causa do estilo de jogo desses companheiros, que mudava conforme as equipes. E só que ele nunca deixou de lado a essência dele. E ele deu a entender, né, ele deixou muito claro que ele sempre foi fazedor de gols, ele sempre marcou gols, independente se ele ia mais pro lado direito, mais pro lado esquerdo, se ele ia mais recuado, se ele ficava mais à frente. E aí, de certa forma, ele deu essa comparação e quis dizer mais ou menos que isso também
vai ser feito no São Paulo. Ou seja, ele tem uma ideia de jogo, sim, que é similar, entre aspas, à do projeto de treinador, né, do Fernando Diniz, mas ele quis dizer que assim, ele não é esse cara cabresto, sabe? Não é esse cara obcecado por um jeito, uma maneira só de jogar, que de novo falo do projeto de treinador, que é um cara que morreu abraçado com a única forma de jogar que ele tinha. E o Crespo não, ele gosta de propor o jogo, ele gosta de ter o domínio das ações, ele gosta que o time dele seja o protagonista do espetáculo, digamos assim, mas que ele não abre, ele não, de certa forma, ele não tem essa fixação por só esse jeito de jogar. Se for necessário, dependendo do adversário, ele pode sim se adaptar de alguma maneira, sem hesitar, né? Buscando, claro, vencer o jogo. Né? Muitas vezes, né, o Fernando Diniz, o que ficava claro é que parece que ele tinha mais amor pelo toque de bola, pela saidinha suicida, por essa filosofia dele de ter o controle do jogo, do que fazer gol, do que vencer partidas, do que ganhar campeonatos. E o Crespo já mostrou ao contrário. Ele tem esse amor, sim, por esse domínio, né, por essa proposição de jogo, mas ele, além disso, ele quer colocar esse lance mais de competitividade, de ser um time mais aguerrido, de ser um time mais combativo e de não ter esse problema caso o adversário exija fazer uma mudança, dar uma fechadinha, jogar de repente talvez por uma bola. É claro que isso vai depender muito do jogo, da circunstância, mas isso já me deixa muito tranquilo saber que com certeza ele não vai ter um plano único, né, como tinha o projeto de treinador. Ele vai ter sim outras variações no decorrer aí dos jogos, e isso foi muito bacana. Outro ponto que eu gostei também, aí vai um recado, eu pelo menos achei um recado direto pro batuqueiro, foi quando ele fala, né, que todo mundo aprende algo a vida toda, né? E ele quis dizer isso, né, desde o menino da base até o mais experiente, que é o Daniel Alves, que é o batuqueiro. E para mim foi um claro sinal de que é o seguinte: todo mundo é igual aqui. Independente do batuqueiro ganhar R$1,5 milhão de reais, que é um absurdo, e o menino da base não ganhar tudo isso, o menino da base ganhar um décimo disso, mas de certa forma ele quis deixar muito claro que ele é o comandante, sabe aquela coisa? E isso eu achei muito legal. E para mim é um aviso claro de que, claro que ele conta com o Daniel Alves, é claro que qualquer treinador, não tendo a consciência em si do que o Daniel Alves está produzindo em campo, pelo nome só Daniel Alves, ele vai querer contar com esse jogador em campo, no time dele. Mas eu acho que conforme for vendo, acredito que ele vai colocar o Daniel Alves na direita, seja a lateral, não sei se vai ser, porque não sei como que é esse esquema de jogo dele, se vai ser o 3-1-4-2 mesmo, se vai ter alguma variação tática, mas talvez ele vai colocar ele mais pro lado direito mesmo, e ele não vai ter vaga cativa não, e é isso que tem que acontecer. Perfeito, se eu estou certo do que eu entendi do que o Crespo quis dizer, o Daniel Alves não tem cadeira cativa não. E é assim que tem que ser, tem que jogar quem tá melhor, tem que jogar quem tá realmente fazendo o que o treinador pede. E é isso que tem que acontecer, independente de nome, independente de história no futebol. Gostei muito desse ponto do Crespo. E o último que eu separei aqui em relação a reforços, né? Ele deu uma esfriada, mas eu acho que foi até proposital, estrategicamente ele quis dizer isso, para não criar um alvoroço de que o São Paulo vai trazer um monte de jogador, mesmo porque isso não é verdade. O São Paulo está atolado em dívidas, né? O São Paulo está com uma crise financeira absurda, e aí vai ter contratações pontuais, como foi a do Bruno Rodrigues, que eu vou conversar já já com vocês a respeito disso, mas achei legal, ele deu a entender que não vai ter um pacotão, mas ele disse para ter calma, ele quer dar uma olhada no elenco, ele quer dar uma olhada na base, ele vai trabalhar muito no CT, com o CT de Cotia, o Muricy vai ter uma participação muito bacana nesse sentido também, importante, e aí eu acredito que ele vai fazer sim, alguns jogadores ali, ele vai fazer indicação, por exemplo, de jogadores que estão sendo falados aí do Defensa e Justiça mesmo, alguns deles eu até postei no nosso Instagram, se você não segue a gente corre lá, @tricolazo_fc, que são Brian Romero, né, o atacante,
O Enzo Fernandes, que é esse volante que é diferente do Luan, ele é um cara que é combativo, ao mesmo tempo ele tem uma saída muito boa de jogo, é um cara que eu ficaria muito alerta e muito em cima para trazer para o São Paulo, que é importante. E o outro zagueiro, né, o Adonis Frias, que é um zagueiro aí bem jovem também, mas muito bom de bola aérea, um cara que tem uma impulsão muito grande, tem um passe, um toque de bola, né? Ele tem um passe muito bom, consegue sair jogando bem ali do sistema defensivo. Esses 3 nomes talvez ele consiga indicar para o São Paulo, e não são nomes muito caros. Acho que daria para o São Paulo provavelmente trazer pelo menos um deles, seria muito bacana também. Então, gostei muito da entrevista do Crespo, acho que é um cara que tem a dimensão do que é São Paulo Futebol Clube, isso é muito importante. E é um cara que deixou uma belíssima impressão do entendimento que ele tem de futebol e do que ele acha e do que ele quer fazer dentro de campo. Ele deixou muito claro que não é um passe de mágica, que o trabalho requer tempo, e se essa diretoria não, a diretoria anterior deu 16 meses para um projeto de treinador daquele fracassado, eu acho que o mínimo é dar o tempo necessário para o Crespo poder fazer o trabalho dele. É claro que vai ter altos e baixos, é natural, e a torcida do São Paulo tem que entender que é um processo de aperfeiçoamento que o Crespo está fazendo nesse momento agora com a equipe do São Paulo. Eu estou muito confiante e gostei demais da entrevista coletiva do Crespo. Galera, saindo desse assunto, indo agora pro assunto... só para encerrar, para eu não perder o fio da meada, eu separei umas aspas aqui que eu achei muito bacana, que acho que dá para ter esse entendimento do que ele quer fazer na equipe do São Paulo. Aspas para ele. Há muitas formas para chegar, né, para vencer, para ganhar títulos. Ele falou, eu escolhi uma. Escolho a forma de respeitar a criança que temos dentro de nós. De jogar, nos associar, sermos agressivos e protagonistas desse dono desse próprio destino, que é o nosso destino, o destino de jogar futebol e de ser protagonista e de fazer um grande jogo e vencer os jogos. Então, achei muito legal essas aspas dele, acho que resume um pouco dessa ideia que ele tem de futebol. Bom, entrando aí no assunto Bruno Rodrigues, né? Bruno Rodrigues confirmado, veio da Ponte Preta, moleque de 23 anos, um cara que eu confesso que eu não conhecia direito o futebol dele, vi alguns vídeos dele, faz muitos gols de cabeça, é um cara que bate muito bem na bola, ágil, veloz, no 1 contra 1, é aquele cara que dá o drible, coisa que o São Paulo não tinha. Muita gente falando, tá pegando aí jogador atacante, não tem na base. Não, gente, esse tipo de jogador não tem na base do São Paulo nesse momento, esse jogador agudo, que pode ser utilizado pelas pontas, né, pelas beiradas, e pode também ser esse segundo homem de ataque também para o São Paulo. Acho um nome importante porque na base você até pode encontrar jogadores importantes também para compor o elenco, mas esse cara já tem uma cancha, né? Disputou Série B, um campeonato difícil, um campeonato pegado, duro, e ele foi artilheiro da Macaca, né? Fez 11 gols, deu 12 assistências, um cara de muita importância aí, que eu acho que o São Paulo, diante do contexto atual que a gente tem, é um nome daqueles que pode vingar como Mineiro da vida, como Josué, como Danilo, como Fabão, que foi pescado pelo São Paulo numa situação parecida de crise financeira e deu muito certo, deu muita liga, porque demonstra querer mais, demonstra querer crescer na carreira. E isso foi, claramente, para mim ficou muito claro que o Bruno Rodrigues é desse tipo de jogador que tem fome, porque a Ponte Preta fez uma proposta para dobrar o salário dele praticamente, e ele falou não, né? Outros clubes indo para cima dele, Cruzeiro, Bahia, Ceará, próprio Fluminense, e ele falou não, quero ir para o São Paulo. Ele está acreditando no projeto do São Paulo, ele acredita que ele pode dar esse passo na carreira, então eu fico muito feliz, gostei da contratação dele, e olha, eu acho que ele vai encaixar muito no estilo de jogo do Crespo, no estilo do jogo que o Crespo quer colocar para o São Paulo. Então fiquei muito feliz, muito bem-vindo, Bruno Rodrigues, tomara que você dê muito certo no São Paulo. E pra gente encerrar, né, um burburinho aí falando do Claudinho, né, um grande destaque aí do RB Bragantino nessa temporada. E, gente, bom, alguns estão falando aí que o Claudinho tá negociando com o São Paulo, o RB Bragantino tá querendo alguns jogadores em troca. Gente, eu acho o seguinte, o Claudinho é um cara, principalmente se tratando de RB Bragantino,
onde tem filiais na Europa, o RB Leipzig, o RB Salzburg, no próprio Estados Unidos tem uma filial. Eu acho o seguinte, eu acho que o RB Bragantino está querendo, obviamente, ele é uma empresa, ele quer lucro e ele está visando o mercado europeu. Eu acho que o Claudinho vai se valorizar e provavelmente deve ir para alguma filial nesse sentido. Acho um jogador que, se fosse para o mercado aqui, seria muito caro, e mesmo se envolvesse trocas, o RB Bragantino não ia querer o Pablo, trocar o Claudinho pelo Pablo. Ele ia querer promessas da base, jogadores que estão estourando da base, e pelo menos 2, 3 desses, mais uma boa quantia de grana. E o São Paulo talvez não possa se dar ao luxo nesse sentido nesse momento. Então eu acho muito difícil o Claudinho vir para o São Paulo, e confesso para vocês também que eu não sei se daria certo, porque é um jogador que de certa forma despontou agora no RB Bragantino. Um time, né, de empresa, um time que não tem torcida praticamente, tem a torcida de Bragança, mas um time que não tem essa pressão que tem um time grande. Então não sei, cara, não sei se seria a melhor coisa, não. Eu acho que seria melhor dar uma lapidada no mercado sul-americano. Poderia ser mais interessante trazer um Brian Romero, né, jogadores que trabalharam já com o Crespo, que ele sabe o que pode doar. Eu iria mais nessa linha, e do estilo do Bruno Rodrigues também, iria mais nessa pegada. Mas vamos ver o que acontece, tendo novidades, eu volto aqui para trazer para vocês as informações, tá bom? Sexta-feira tem jogo contra o Palmeiras, né? Tem o clássico aí, e eu volto aí na quinta-feira, volto amanhã, pra gente fazer o pré-jogo aí, trazendo as informações do jogo. Como eu disse pra vocês, eu não vou analisar o jogo em si, depois a gente comenta a respeito do resultado, mas eu não vou analisar o jogo até o Crespo ser o técnico do São Paulo na beirada do gramado. Esses vermes que lá estão tirando o Luciano não merecem, né, a nossa perda de tempo nesse momento. Então, que eles façam o que deles se esperam, que é vencer o jogo, o máximo que conseguirem, porque a vergonha eles já fizeram a gente passar, né? Então, que agora vire a página, que a gente comece um novo capítulo com muita sorte com o Hernan Crespo. É isso, gente. Obrigado pela audiência de todo mundo, grande abraço e vamos São Paulo!